Olá pessoas, aqui é a professora Miriam Raspante, que mais uma aula de História Geral para vocês, hoje com o assunto Rússia dos Czares e a Revolução Russa. Quero começar com vocês vendo essa simpática família, onde no centro nós temos de vermelho o patriarca dessa família. Essa família eram os Romanov. A figura de vermelho aí, o patriarca Nicolau II, o último imperador da Rússia antes da Revolução Russa. O czar, que era o nome dado ao título de imperador na Revolução Russa, tem na figura desse senhor e da sua família os últimos reis absolutistas da história mundial. A Rússia, jovens, nesse período da história, ela é um país agrícola, um país com pouca indústria, é um país onde nós temos uma nobreza muito rica e um grupo de camponeses muito pobres. Dos 150 milhões de indivíduos que a Rússia possuía no início da primeira década, da segunda década do século XX, cerca de 127 milhões dessas pessoas eram camponeses. O Estado russo era um Estado, então, desorganizado e com muita corrupção. Havia uma grande influência da Igreja Ortodoxa Russa nas decisões tomadas por Nicolau II, pelo czar Nicolau II. Falando agora no camponês, o camponês era a base da estrutura produtiva da Rússia do século XX. Esse camponês ainda vivia nos moldes da servidão da Idade Média europeia, aonde recebia poucas terras para cultivar, pagava altos impostos ao imperador, ao czar, vivia numa pobreza extrema e não eram donos dos meios de produção. Quando a gente fala das fábricas, a gente fala então de uma pouca quantidade de fábricas, principalmente nas cidades de São Petersburgo ou Petrogrado, futuramente conhecida, e na cidade de Moscou. A base era a produção exportadora de tecidos, a mão de obra utilizada era de ex-camponeses, e quem eram os proprietários dessas indústrias eram ou o próprio czar Nicolau II ou nobres ricos. O operário, então, que trabalhava nessas fábricas, trabalhavam 14 horas por dia, recebiam baixos salários, havia um grande custo para se sobreviver nas cidades operárias, o crescimento do desemprego era desenfreado e as péssimas condições de vida desse trabalhador eram extremas. Temos aí, então, uma imagem de alguns trabalhadores operários russos. A situação, então, dos operários e camponeses nessa Rússia da segunda década do século XX vai fazer surgir ideias revolucionárias. Vai ser em 1905 que vão surgir associações que compreenderão operários, camponeses e soldados, e essas associações terão como finalidade toda uma melhoria da estrutura social, das condições de trabalho e de vida desses camponeses e operários, e essas associações receberão o nome de sovietes. E aí então chegamos na Revolução Russa. Tudo que vocês ouviram eu falar até agora sobre o czar, sobre essa Rússia atrasada, sobre a exploração da mão de obra, do camponês e do operário, e vai dar origem então a novas ideias revolucionárias, ideias então lá de Karl Marx, do marxismo.
A Revolução Russa, então, ela acontece em 1917, só que antes dela acontecer, nós temos que entender dois grupos de políticos muito distintos nessa Rússia de 1917. De um lado são os bolcheviques, que é um grupo formado e liderado por Vladimir Lenin e Leon Trotsky. O Lenin e o Trotsky terão ideias marxistas, revolucionárias e radicais. Os bolcheviques vão entender que uma mudança radical da sociedade só irá acontecer com uma revolta armada. Temos aí então a figura do senhor Lenin, Vladimir Lenin. No outro polo desse conflito revolucionário tem outro grupo político, são os mencheviques, são liderados por Julius Martov e também por Kerensky, e o grupo dos mencheviques, diferentemente dos bolcheviques, já tendem para uma revolução moderada, onde os trabalhadores vão conquistar os seus direitos através da participação de uma eleição, de movimentos pacíficos. Os mencheviques eram um grupo político extremamente moderado. Aí vocês vão observar agora nesse slide a figura então do líder menchevique, Julius Martov. Então, o que é a Revolução Russa? A Revolução Russa é uma série de eventos políticos que, após a eliminação lá do absolutismo do imperador, do czar Nicolau II, vão estabelecer uma governabilidade na Rússia. É a busca de melhores condições de trabalho ao camponês, melhores condições de trabalho ao operário. E todas essas ideias políticas de governabilidade estarão alicerçadas nas ideias de Karl Marx, então no marxismo ideológico. A Revolução Russa, então, teve duas fases, a de fevereiro e a de outubro de 1917. A Revolução de Fevereiro é aquela que derruba o imperador czar Nicolau II do governo e estabelece uma república liberal, na mão então dos mencheviques, daquele grupo político mais moderado. E eles vão dar aos mencheviques origem a um governo provisório. Aí o governo provisório dos mencheviques irão fazer algumas reformas, então vão instituir a polícia popular, a educação para todos os russos, mulheres, crianças, analfabetos, há uma melhoria salarial, uma diminuição do custo de vida, entre outras coisas. Mas também esse período do governo provisório é o momento do fortalecimento dos sovietes, daquele grupo de trabalhadores, de soldados, de operários, de camponeses, que desejavam uma radical modificação da sociedade russa. Surge então no governo provisório uma dualidade de governabilidade. Eu vou ter nesse período chamado governo provisório, tanto o governo dos mencheviques, na figura do senhor Kerensky, como também desses grupos políticos chamados sovietes. Esse duplo governo, então, vai fazer com que a Rússia se torne um país complicado para implementar as reformas, as melhorias que tanto se desejava para o operário e para o camponês. É nesse momento, então, que Lenin, que é o líder máximo dos bolcheviques, dos radicais, daqueles que queriam a mudança radical através de uma luta armada, eles rompem qualquer acordo que eles têm com os mencheviques, com os moderados. E inicia-se então aí uma acirrada hostilidade entre bolcheviques e mencheviques, ou seja, entre Lenin e Trotsky contra Kerensky e Martov.
É nesse momento que eu vou ter o início da Revolução Russa, de outubro de 17. Agora vocês estão vendo aí a imagem do Leão Trotsky, que era um dos líderes mencheviques, bolcheviques, ou melhor dizer, e agora Kerensky, que era o líder do governo provisório menchevique. A Revolução, então, de outubro de 1917 é chamada Revolução Proletariada. Ela é o período, então, em que o bolchevique, o partido bolchevique de Lenin e Trotsky, derruba o governo do Kerensky, dos mencheviques, e é instituído um governo socialista. Lenin e Trotsky, então, vão iniciar uma preparação armada. A luta armada desses sovietes, ela surge, então, para enfrentar o governo do Kerensky, do menchevique Kerensky, e Trotsky, então, vai convocar os operários para formar a Guarda Vermelha, para lutar contra os mencheviques. Temos aí uma imagem de alguns operários que abraçam a causa de Trotsky e se alistam na Guarda Vermelha. A Guarda Vermelha, então, vai lutar, uma luta armada pelas ruas, pelas praças de Petrogrado, né? São Petersburgo, é a mesma cidade, e invadem departamentos públicos, prendem os ministros do governo provisório. O próprio Kerensky, que era o líder desse governo provisório, menchevique Kerensky, ele foge. E Trotsky, então, que era o líder da Guarda Vermelha, declara o governo nas mãos dos sovietes e passa o poder para o Lenin. Nesse período também, jovens, vai começar a se destacar aí a figura do bolchevique Joseph Stalin. Stalin vai ser aquele líder russo da União Soviética que vai balizar, que vai alicerçar todos os ideais de Trotsky e Lenin futuramente. A Rússia, então, pós a Revolução de 1917, ganha algumas melhorias, como, por exemplo, os bancos serão nacionalizados, a produção nas fábricas vai ser entregue aos trabalhadores. Os mencheviques, então, vão desaparecer do cenário político, surge a Declaração dos Direitos dos Trabalhadores e uma nova Constituição para esse novo país que surge, que é a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim sendo, jovens, eu deixo aqui o final da aula para vocês. Foi uma aula bem resumidinha, bem sucinta, mas eu vou acrescentar a essa minha aula algum material escrito que eu vou enviar para vocês, tanto pelo Google Sala de Aula, quanto pelos outros meios nossos de comunicação. Assistam às aulas do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, que também vai auxiliá-los muito a entender o que era a Rússia czarista e o que foi a Revolução Russa. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês numa próxima aula. Tchau!